É? Ó. Não vai. A Vitória conseguiu outro lugar. Vai sim. Vem jogando. Vai, Isabel. Louco, acabou a bateria disso daqui já? Eu não entendo o que acontece com essas máquinas, porque não parece que é aqui que era pra marcar. E essa ideia de pesquisar com criança, como se lançar nessa aventura de uma incerteza, né? Quer dizer, se lançar nessa aventura de um saber como é que você entra, mas não saber como é que você sai, né? Você entra na creche e você não sabe como é que você sai. Você pode sair com o teu óculos quebrado, né? Você pode sair com tua roupa babada, né? Quer dizer, e você pode sair desmontado das tuas certezas em relação a uma série de coisas, porque as crianças vão povoando esse universo de imagens que vão desfocando, focando, que vão tirando algumas certezas das coisas, né? Então essa é uma questão que acho que talvez valha a pena, né? Assim, que a gente tem trabalhado, assim, em alguns momentos a gente tem pensado um pouco essa coisa das pesquisas muito, né? Até já escrevemos alguns textos, a ideia da pesquisa como experiência, né? Experiência no sentido de algo que você se lança numa aventura, você se lança numa travessia, né? Experiência como algo que te toca, que te afeta, que te recorta, que te atravessa, né? Não uma experiência no sentido do experimento, né? Quer dizer, estar com essas crianças não é fazer um experimento para eu comprovar a certeza de uma determinada teoria A, B ou C dentro da psicologia do desenvolvimento, ou da educação, ou da filosofia. Mas estar com essas crianças é, em certo sentido, uma experiência de pesquisa, né? Uma experiência, e talvez isso que o Walter chama de uma pesquisa infantil, né? E talvez a experiência tenha a ver com essa coisa de estar no início, talvez a experiência tenha a ver com essa coisa de estar numa travessia, né? Assim, de se lançar numa travessia. Então, essa eu acho que é uma coisa, assim, né? A gente também tem ensaiado um pouco de pensar isso na ideia de uma pesquisa enquanto uma pesquisa pobre, na linha daquilo que o Marcellin, o belga, pensa como uma pedagogia pobre, né? Quer dizer, uma pedagogia que você vai abrir mão de uma série de preceitos que enriquecem a pedagogia, que ditam regras, ditam valores, ditam sentidos, ditam como é que ditam um protocolo de práticas educativas, ditam o que pensar e como fazer, né? E uma pedagogia pobre que escapa a isso, né? Vamos sentar lá que a tia vai dar o bolo. Lá vamos sentar lá, a tia vai dar o bolo agora para comer. Eu não peguei para eles comerem, peguei só para pegar no bolo. Não, deixa vamos sentar lá. Vai sentar lá para ganhar bolo. Vamos sentar lá para ganhar bolo. Eu sinto assim, ao ver as imagens poucas que eu estou vendo e a apresentação que tu me fazes do projeto, é que ele de alguma maneira exige repensar ou resituar nossa relação com a infância, e que ele é interessante na medida em que ajuda a recolocar perguntas de alguma maneira infantis, como o que significa pesquisar, o que é a infância, para que vamos à escola, para que fazemos pesquisa numa escola, para que fazemos pesquisa com crianças. Então é um exercício, digamos, que ele pode ser nesse sentido infantil, no sentido de
como se fosse começar de novo, né? Como se fosse iniciar como se você estivesse pesquisando pela primeira vez, como se você não tivesse visto nunca mais, como se fossem as primeiras fotografias que você vê, o primeiro filme que você assiste. Ou seja, o convite é a se situar numa posição infantil em relação com o que fazemos, com a educação, com a pesquisa, com a tecnologia, com a fotografia, com o cinema. Eu penso que a força de um trabalho como esse está pela maneira em que ele nos permite, e nós nos deixamos ingressar na infância, nos deixamos, nos corremos um pouco de dizer, bom, eu não vou estudar aqui como que a criança tira fotografia, não vou estudar, digamos assim, a qualidade da foto, o ângulo, o tipo de objetos, o foco, enfim, coisas técnicas. Mas eu vou tentar ver essas imagens infantilmente, ou seja, vou tentar pensar com elas como se nunca tivesse pensado. Elas não têm um sentido, nem um sentido prévio, por exemplo, uma intencionalidade, sei lá, do cineasta, né, quero filmar, pegar aquele ângulo, né, ela não tem nem essa intencionalidade prévia, e me parece que também não tem nenhuma intencionalidade que vai se dando ao longo da própria filmagem, né? Parece que a maioria dessas imagens, sobretudo as filmagens, é quase que como uma câmera como uma extensão do corpo, né? Em alguns trabalhos a gente tem chamado aqui de câmeras corpus, né? Porque é como se a câmera pulsasse, né? Assim, como se ela tivesse uma vida, um corpo próprio, né? Agora parece que a câmera vai ganhando isso. E corpos câmeras, né? Porque é como se os corpos das crianças fossem câmeras, né? Assim. Então, muitas vezes, as filmadoras, elas pegam muito chão porque as crianças ficam olhando no visorzinho da câmera, como se elas tivessem, como se fosse algo meio que entre, assim. Elas, às vezes, olham o visor e olham, então, olha aqui, olha ali, para sacar como se aquilo... Eu não sei, algumas pessoas, por exemplo, usam a ideia assim, como se a câmera capturasse aquilo que está fora. Para mim, tem uma outra ideia que é assim, como se a câmera desse visibilidade, trouxesse no extraordinário, desse um caráter de extraordinário para aquilo que é ordinário, quer dizer, desse um caráter de arte, por exemplo, naquilo que está no campo comum. Sim, sim. Então, sei lá, o teto da escola aí, por exemplo, ele está aí, só que, por exemplo, ele está aí o tempo todo. E me parece que a arte tem um pouco a ver com isso. Eu não sei, né? Você que é da arte. Assim, me parece que a arte é um pouco isso. Quer dizer, a bicicleta está lá na rua. A hora que eu foco a bicicleta, tiro uma foto, filmo a bicicleta, eu dou uma visibilidade para aquilo que está no cotidiano, está no uso comum da coisa. E que a gente nunca prestou, a gente não presta atenção na bicicleta que passa na rua. Está no ordinário, mas se torna ela extraordinária, né? Então, que é um pouco assim, ela é comum, só que a hora que você dá visibilidade para a coisa, no caso das crianças, elas dão visibilidade para um monte de coisas que a gente não presta atenção. Por exemplo, acabou de passar aí um pente no chão. Tinha um pente no chão. O máximo que pode acontecer é na escola uma professora passar e tirar o pente do chão, para a criança não tropeçar, por algum tipo de cuidado. Mas a gente não dá aquela visibilidade do pente no chão. Então uma tela toda, o pente no chão, pá.
assim, o pentezinho no chão. Então, essa é uma das coisas que eu não sei, né? Que eu observo com as imagens das crianças, não sei se você é em contato, né? Aquela imagem que a gente viu agora há pouco, do teto da escola, como você ter aquela visão, nós adultos, a gente tem que se esforçar, deitar no chão. O Benjamin tem Walter Benjamin tem uma discussão que é assim, as crianças veem um mundo que para a gente poder ver, a gente tem que se esforçar muito. Por exemplo, os porões, ou esse teto da escola. Os porões. Um adulto, para ver o que está num porão de uma casa, tem que abaixar, se esforçar. Uma criança está na altura do olho dela. Mas, por exemplo, o que eu ia dizer é que tem uma coisa, por exemplo, do ponto de vista da educação, né, você tem filho na escola, sabe disso, você é professor, sabe? A gente tem um verdadeiro fascínio pelo sentido, é como se o sentido ele fosse necessário. Então, assim, ou o sentido tem que estar na imagem, olha aqui, filmou isso, os lápis na porta da sala de aula, ou o sentido tem que estar numa foto bonita, olha que bonita o rostinho da criança, olha que bonito a árvore, ou esse ângulo e tal, né? Ou o sentido, se não está aí, muitas vezes, ele está atrás da imagem produzida. Agora tá. Levanta assim, ó, pra aparecer. Deixa ela um pouquinho. Depois a sua vez, tá? Tá bom? Olha lá, levanta ela. Aqui. Perguntar e a resposta que a criança der é provisória, seja para a própria criança, seja para os amiguinhos que estão perto. Você também concorda? Né? Perguntar daí para a criança, para você também é assim? E as crianças poderem, sabe, ter um alívio, que talvez na casa dela tenha alguma lei fechada, religião, mas que na creche não. Na creche a gente pode pensar como a gente quer. Eles têm que ter essa clareza, não existe verdade única. Preta, cinza, branca, azul, vermelha, de repente um borrão, de repente está ali uma coisa preta e de repente essa coisa. Parece que volta a filmar, mas na verdade não estava parando de filmar, aquilo faz parte do filme, né? Tem algo nisso, João, que é interessante, né? Assim, que nas discussões na escola, na prefeitura, assim, me parece que acho que é algo que a gente deve cuidar um pouco na educação. E aí eu não sei, né? A gente talvez possa conversar um pouco de como é que a gente pode pensar isso enquanto um conteúdo imagético, uma narrativa imagética, ou quase como se as crianças produzissem uma não narrativa, uma destracinho narrativa, uma outra narrativa, algo assim. Porque, veja, a gente vive numa cultura, na minha opinião, que é uma cultura que a gente vive quase que uma ditadura do sentido. Ou a imagem, o filme, ou a fotografia, eles têm que te dar um sentido, eles dão um sentido. Então esses cortes, por exemplo, que você faz, é um barato. Eu falei, será que
que saiu aqui. Não, é um corte que eu fiz, e de repente esses cortes talvez tenham que se manter, né? Não sei, porque eu acho que as imagens que as crianças apresentam são cortadas e são recortadas. Então tá focando ali o rostinho da criança, daqui a pouco saiu dali e foca o teto, ou foca o chão, ou não foca nada e desfoca lá. Me parece que tem uma questão do projeto que ela talvez seja assim: o que pode as imagens? Essa é uma. O que pode as crianças com um aparato tecnológico em mãos nos oferecer e nos dar a pensar? O que podem as crianças com aparato tecnológico na mão que produzem imagens que nos oferece oportunidade de deslocar dos nossos modos de pensar, das nossas certezas, né? Quer dizer, parece que tem algo nisso que é assim, o que pode a imagem e o que podem crianças e professores com aparatos tecnológicos na mão nos oferecerem, né, nos darem a pensar, né, o que pode. Um deslocamento de uma ditadura dos sentidos, um deslocamento de uma ideia de um tempo linear, cronológico, que produz um currículo na escola, um currículo dado, um currículo de um tempo adulto imposto, né? Uma relação talvez com o corpo forte que as crianças oferecem, que está subtraída na educação. É forte essa relação com o corpo. E o que pode, que eu não vejo, ou não percebo, ou não me afeto, e outros veem, percebem e se afetam. Esse em geral, é o esquema. Você vai filmar alguma coisa, você vai produzir uma narrativa, né? Aí você vai fazer cinema, então você tem que ter o roteiro, você tem que ter a produção, você tem que ter a organização do negócio, justamente porque a imagem é compreendida dentro de um determinado contexto representacional. E aí, sei lá, o que eu imagino, pelo menos, é que pela cabeça da criança não passe isso, né? O fascínio que elas têm pela imagem é por ser um outro olhar para a realidade. Ou é um determinado olhar, como você estava dizendo, focar uma formiga, por exemplo, que está ali, então vão filmar a formiga, vão olhar a formiga, vão olhar o pé, né? Sem se preocupar se isso está dentro de um determinado enquadramento, se isso faz sentido, se isso produz ou não produz uma narrativa. Então talvez o grande lance do trabalho que as crianças fazem com a imagem seja justamente ensinar pra gente a lidar com a imagem de uma forma não representacional, que pra gente é uma tremenda de uma dificuldade. Então, desde antes de saberem escrever, as crianças estão sendo educadas. Então, a imagem é libertadora, é emancipadora, mas é também disciplinadora e construtora da reprodução, né? Se você não estiver atento, a creche é a antecipação da vida na sociedade discriminadora, exatamente o oposto daquilo que nós estamos falando aqui, que nós estamos querendo. E a Liga defende que isso é como o tempo é abordado. As crianças têm um tempo, lá aqueles cronos e cronos, lá aquelas diferenças lá, né? E aí a creche vai disciplinar esse tempo. Todo mundo sentar no pinaco na mesma hora para aprender o quê? O tempo. A gente tem uma frase de criança, o que é? Você que me trouxe? Quem tem uma frase de criança que o relógio trai? O relógio trai a gente olha e já passou o tempo que a gente queria que fosse. Mas assim, então veja, o sentido ou tem que estar na imagem ou ele está atrás da imagem. É o fulaninho que fez para poder
ficar bonitinho assim é uma criança mais desenvolvida, ou para ficar borradinho é uma criança com mais dificuldade. Quando me parece que tem algo na educação que é difícil, educação de um modo geral, tá? Mas que é difícil para a gente lidar é com esses não sentidos que as crianças oferecem. Com essa coisa que ela é mais sensorial, que ela está mais no campo do sensível, que ela está mais no corpo, que ela vai produzindo vertigens, que ela vai produzindo sensações, que se a gente fica aqui o dia todo olhando essas imagens, você sai nauseado no final do dia, né? Quer dizer, e é difícil para a gente lidar com esses não sentidos que as imagens acabam por produzir, né? Aí, pelo menos, aquilo que me ocorre, né? Quando vejo isso e quando vou, levo isso para discutir, assim, como se tudo isso tivesse que ter um sentido. E para mim tem algo assim, há na infância oferta, ou a infância nos oferta a possibilidade de ter, ou nos oferece o incômodo de ter que lidar com o não sentido das coisas, né? E as crianças fazem isso o tempo todo com a câmera, né? Assim, o sentido vai se perdendo, vai borrando, vai desfocando, as coisas não estão dadas a priori, né? Dá pra pôr na bolsa, porque não pode abrir agora, tá bom? Só na hora que for embora. É o gol. Vem fazer xixi lá. Fica aqui, eu sei que você tá de fralda, pode ficar. Sim.